Fala aí galera, bom dia, tudo beleza com vocês? Como que vocês estão encarando aí esse período de quarentena aí? Pois é, hoje aqui é dia 24 de março, a gente está aqui ancorado no estaleiro. Estou aqui na casa dos meus pais, em isolamento com eles, tenho preocupação com a idade avançada deles, então estou aqui me dedicando 100% desse tempo a eles. Eu saio para fazer compras quando precisa, não estou indo sempre, uma vez por semana e tal. A gente já está aqui em quarentena, sei lá, mais de uma semana. Pode ser exagero, não é exagero, eu não quero discutir esse tipo de coisa, só acho que eu não vou pagar para ver, entendeu? É a vida dos meus pais, é a vida de um monte de gente, eu não vou pagar para ver se é exagero ou não é exagero, eu tô fazendo minha parte, espero que vocês estejam fazendo a parte de vocês. Bom, mas o que eu vou falar hoje com vocês aqui, galera? Hoje eu quero fazer aqui verdades ou mitos sobre esse cara aqui, ó, o climatizador. Muita gente faz infinitas perguntas sobre o climatizador para mim, então eu quero tirar algumas dúvidas e dizer algumas verdades ou mitos. A primeira pergunta é: pô, Ranginho, esse cara aqui resolve mesmo? Fica igual um ar-condicionado? Mito. Galera, obviamente não fica igual um ar-condicionado. O papel do climatizador não é botar 15 graus no seu ambiente. Ele vai resfriar o seu ambiente. O que significa isso? Se do lado de fora tiver uma temperatura lá amena, ele vai resfriar de 6 a 8 graus a temperatura externa. Então vamos dizer lá, tá 32 graus de noite, que é 32 graus de noite é quente, né? É o que eu peguei lá no sul da Bahia. 32 graus de noite, esse cara aqui vai botar uns 25 aqui dentro. 25 dá para dormir bem? Dá para dormir bem. Não é o ar-condicionado, tá? Então aí já respondendo a segunda pergunta que a galera me faz sobre esse cara aqui, ele diminui entre 6 a 8 graus a temperatura externa. Anjinho, por que varia tanto assim? De 6 a 8 graus a temperatura externa? Porque depende também da umidade do ar. Então, por exemplo, se você estiver em Brasília, ele vai ser mais eficiente do que se você estiver no meio da floresta amazônica. Porque o que ele faz, ele joga água numa palha, e essa palha, o ar é obrigado a passar por essa palha, e aí ele troca calor com essa palha. E aí vem mais uma pergunta: mas Anjinho, ele joga água, joga vapor de água para dentro do carro? Não, não joga. Agora, de novo, se você está num ambiente muito seco, que nem Brasília, por exemplo, ele vai umedecer um pouquinho o ar, mas vai tornar o ar úmido de jeito nenhum. Ele não joga vapor de água, não é que nem aqueles ventiladores industrial que fica borrifando água, não é isso. Ele molha uma palha e o ar passa por dentro dessa palha. Se o ar estiver muito seco, ele vai pegar um pouco da umidade dessa palha, mas ele não borrifa a água não, tá? Pô, Anjinho, e também viu o pessoal falando que se botar gelo melhora. Melhora sim. O meu reservatório fica aqui dentro do banheiro. Ainda tá meio bagunçado porque minha avó ainda tá em construção, né? Apesar de eu já estar viajando pra caramba. Aqui você coloca água, cabe 18 litros nesse meu. Se você colocar gelo, ele vai melhorar sim. Vai lá pros 8, 9, talvez 10 graus de redução da temperatura ambiente. Ah, então posso chegar ali e botar uma pedra de gelo, já vai melhorar? Não, galera, não é uma pedra de gelo que vai resolver, não. Você vai ter que jogar ali uma forminha inteira, 2 forminhas de gelo. Porque são 18 litros d'água. Você precisa resfriar mesmo, gelar 18 litros d'água. Então se você está com uma noite muito quente e seu reservatório já estiver pela metade, beleza, você joga uma forminha só de gelo. Mas se o seu reservatório estiver cheião, você vai ter que jogar bem mais gelo. E aí vem o outro problema, que é o seguinte: se seu reservatório estiver num lugar que não possa molhar, toma cuidado na hora de você colocar muito gelo, porque a parede do reservatório de água vai começar a condensar e pode pingar. Vão ser pingos de água, não vai escorrer a água. Mas se você está num lugar, por exemplo, que não pode molhar, com o chão com a madeira que estufa, ou tem alguma coisa elétrica debaixo do reservatório, que você não deveria ter feito isso, mas se você fez. Mas se o seu reservatório está em cima de alguma coisa que possa molhar, o meu, por exemplo, eu botei no banheiro de propósito, porque aí na hora que eu entorno a água ali dentro, se jogar para fora não tem problema, e se ele condensar não tem problema também de escorrer por ali.
mas tem que botar bastante gelo. Ah, e os 18 litros d'água, quanto tempo dá? Também vai depender da potência que você vai usar do ventilador aqui no climatizador, tá? Se você botar ele fraquinho e tal, cara, dura aí uma semana. Se você usa só, sei lá, 2, 3 horinhas durante a noite, ou você bota ele fraquinho, vai durar 2, 3 semanas. Se você bota ele no máximo, no talo, ele vai durar ali uns 4 dias, 3, 4 dias, tá? Dura bastante, galera. Não tem assim, vou ficar gastando água com climatizador. Você não gasta água assim com climatizador não, tá? Aí outra coisa é o seguinte, aqui dentro, olha nos meus vídeos anteriores, tem um vídeo que eu desmontei esse cara lá por cima. E aí eu mostrei como que ele é. Ele tem... Vamos simular aqui como se fosse... Vamos simular aqui como se fosse... Isso daqui é o climatizador, ele tem uma palha em volta dele assim, tá? Aí o ar tem que passar por dentro dessa palha para ir lá para dentro. Essa palha, dá uma olhada lá no vídeo anterior que você vai entender bem. Essa palha, ela tem que ser trocada de tempos em tempos. Eu, quando botei o meu climatizador, que eu molhei, né, usei ele um pouquinho, deixei ele guardado depois um tempão, quando eu abri ele já tinha um pouquinho de fungo, tinha uns verdinhos já, e aquilo ali me preocupou. E aí eu realmente pesquisei, e essa palha é fácil de trocar, facílimo. Quando eu pesquisei, que já deve ter aí uns 6 meses mais ou menos, custava uns R$ 30 a palha. E você mesmo troca, são 4 parafusos lá em cima, você tira a tampa, tira uma palha, bota outra e tá resolvido. Não é difícil de trocar não, o único problema é que você tem que subir no motorhome. Se você tem dificuldade de locomoção ou se você não consegue subir no seu motorhome, você pode ter um pouco mais de problema. Mas é fácil de trocar essa palha, tá, galera? E é R$ 30. De quanto tempo? Aí vai depender do seu uso também. Eu vou trocar por agora. Tem 6 meses que eu estou viajando bastante. Já tem um ano que ele está instalado. Mas eu, no primeiros 6 meses, eu praticamente não viajava. E viajei para lugar frio, não usei. Ele ficava desligado, quase não usava. Então, agora no verão, que eu fui para vários lugares, sul de Minas, sul da Bahia e tal, que eu passei uns 6 meses usando, vou trocar. Já deve estar na hora de trocar. Você vai perceber quando você ligar as primeiras vezes, vai sair um cheirinho de palha molhada, assim. O que eu fiz, que eu não sei se é recomendado, eu vou ver se estragou alguma coisa agora ou que eu for trocar a palha. Eu peguei aquele produto que eles colocam dentro do ar-condicionado quando faz a limpeza e botei um cadiquinho, cara. Foi assim, sei lá, um golinho daquilo no reservatório de 18 litros d'água. E eu vi que aquilo não se misturou 100% com a água. Então depois eu fui colocando mais água e ele foi ainda misturando mais. Acho que agora, depois de ter enchido já as 20 vezes, eu acho que já não tem mais o produto ali dentro. Mas o meu já não sai mais esse cheiro também, que no início você sentiu o cheirinho, tá? Não incomoda não, mas para quem não gosta de cheiro de palha molhada, é bom botar alguma coisa ali. Mas tem que tomar cuidado, porque essa água passa por dentro de uma bombinha, passa por encanamentos, cai na palha. Então se for um negócio muito corrosivo ou um negócio que faça espuma, vai dar problema, tá? Não pode fazer espuma, tem que ser alguma coisa que não faça espuma e não seja corrosiva, beleza? Bom, Anjinho, meu reservatório tá do lado de fora do carro. Isso é um problema? Não, não é um problema. Só que se ele tá num lugar que ele pega muito sol, ele já é escuro, né? Ele é preto, o plástico preto. Se você coloca o reservatório no sol, essa água vai ficar quente. Então acho que ela vai perder um pouco da eficiência. Vai refrigerar, beleza, vai. Mas eu acho que ela não vai ficar tão legal como se estivesse na sombra. Ou até se você colocasse gelo, tá? Tem alguns que o reservatório fica dentro do próprio aparelho lá em cima, ela é embutido. O que você acha sobre esse? Eu acho a mesma coisa, que se ele tiver no sol, solão lá, ele vai perder um pouco a eficiência. Mas por que eu não gostei desse que fica lá junto com o aparelho? Porque ele é difícil de abastecer. Você puxa uma mangueirinha por cima do carro, desce, e aí você tem que encaixar a mangueira nessa parada, para com a pressão da água da mangueira que você está usando ir lá em cima. Então você tem que ter uma mangueira, você tem que ter uma coisa com pressão para jogar a água lá para cima. Quando você tem esse reservatório que você bota na sua altura, você pega uma caneca, pega um copo, uma garrafa de água, você pega qualquer coisa e enche esse reservatório. O meu eu botei dentro do banheiro porque futuramente eu vou pegar o próprio chuveiro ou a água da pia do banheiro e vou colocar no reservatório.
Por isso que eu prefiro esse interno. Eu coloquei o meu dentro do banheiro justamente para facilitar. Vamos lá, galera, o climatizador foi feito para os caminhoneiros, tá? Tanto que eles usam já tem aquele alçapão dentro da boleia do caminhão. Eles tiram a tampa daquele alçapão, esse negócio encaixa direitinho. E aí eles têm que fazer pouca modificação ali, né? A instalação elétrica, fica tudo pelo lado de fora, inclusive o reservatório. E aí o reservatório eles colocam ali naquela escadinha que tem atrás da boleia. Pô, o deles fica no sol. Não fica tanto no sol, porque fica ali entre a carroceria e a boleia. Ela fica na sombra, fica pegando o vento da estrada. Então eu acho que o deles ali tá legal. Se o seu ficar no lugar escondidinho assim, beleza. Mas se você colocou o seu no sol mesmo, acho que vai ficar ruim. Ah, gente, tem diferença o 12 ou 24 volts? Cara, tem o 24 volts porque a maioria dos caminhões são 24 volts. Se o seu carro é 12 volts, você vai comprar o 12 volts. Qual é a diferença de um para o outro? A bitola do fio, mas ele já vem com o chicote. E o chicote é grande assim. Então provavelmente você não vai precisar alterar o fio. E ele já vem com esse fio. Então não esquenta assim. Compra o do carro que você... É impressionante, cara. Toda vez que a gente para gravar, passa caminhão. O caminhão solta o ar do freio. O nego quer falar com você. E eu tô aqui em isolamento, não quero falar com ninguém, cara. E aí o pessoal fica aqui passando de... Tem um caminhão fazendo manutenção na luz elétrica, aqui na rede elétrica. Eles querem parar, falar, afasta de mim, pô. Bom, não é que eu sou mal educado não, porque a galera tá em quarentena, cara. Mas, então, se o seu é 12 ou 24, você vai comprar o que é adequado pro seu carro. Se o seu carro tá com circuito 12, você vai comprar o de 12 volts. Se o seu carro tá com circuito de 24, você vai botar de 24. Tá? Eu não sei se tem 48. Anjinho, qual que é o consumo, né, de carga elétrica dele? Galera, tô falando do meu que é 12 volts, se o seu é 24 volts, você divide isso pela metade, tá? Eu vou dar uma aulinha, o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre conceitos básicos de elétrica e como que eu instalei minha placa solar. Então, se você está viajando na maionese sobre o que eu vou falar agora, você assiste o próximo vídeo que eu estou fazendo ainda. Mas o meu é 12 volts, tá? Se eu ligar ele baixinho, 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 ele fica consumindo ali menos de 1 ampere, tá? E aí quando ele aciona as bombinhas de água para jogar água para cima e água para baixo, ele vai a uns 2 amperes, 2 e pouco. Isso botando baixinho, praticamente no mínimo ali, tá? Quando você bota no máximo, ele gasta mais de 10 amperes. Tá? Ele consome bastante energia. E como você fica com ele ligado a noite inteira, ele drena bastante energia. Porque são 10 amperes ligados o tempo todo. Essa geladeira aqui, pra vocês terem ideia, ela consome no pico, quando ela liga lá, uns 8 amperes, né? Então quando você abre a porta, não sei o que ela dá uns 8 amperes. Só que ela não fica ligada o tempo todo. Então ela liga, sei lá, uma vez a cada 5 minutos, a cada 10 minutos ela arma, né? Se você, durante a noite principalmente. Então ela, a cada 10 minutos ela fica ali uns segundos, 1 minuto, que seja, gastando 8 amperes. 8 não, né? Porque depois que ela arma, ela depois vai para uns 6 amperes. Esse cara aqui não. Esse cara aqui, se você armar ele no máximo 10 amperes e deixar ele ligado a noite inteira, ele vai ficar a noite inteira consumindo 10 amperes. Aí, meu irmão, prepara suas baterias, porque ele vai drenar um pouco a sua bateria, tá? Tem 3 baterias de 240 amperes, tá? E essas baterias, elas seguraram bem. Eu não tinha problema de bateria. Logo, como estava no verão, na Bahia e tal, rapidinho carregava. E aí eu já conseguia usar de novo durante o dia e tal. A geladeira ficou ligada o tempo todo. Não tive problema, assim, longe de ter que desligar as coisas. Mas esse cara, ele dava uma baixa boa nas baterias durante a noite, tá? Porque lá na Bahia tava no máximo o tempo todo, a noite toda. Mas funcionou, Anjinho? Na Bahia, como que você achou aí? Deu para dormir bem? Galera, eu acho que a instalação do meu climatizador para dormir no calor da Bahia não ficou bom. Sabe por quê? Não repara a bagunça não, porque ele está em modo construção. A cama não está aqui, tá vendo? Tá sem o estrado da cama. As coisas aqui eu estou desmontando a elétrica, porque eu tenho que pintar ali dentro, porque tá só na madeira e tal. Então não repara a bagunça não, tá, galera? Bom,
que eu tinha falado lá, se você assistiu meus vídeos anteriores? Aqui, né, fica o espaço da minha cama. Eu não gosto de vento direto na minha cabeça, me incomoda muito. Então eu coloquei ele aqui, no meio da sala, porque aí venta para lá, venta aqui em cima da mesa e venta também aqui na área da cozinha. Eu consigo manobrar o vento para onde eu quero, né? Qual foi o problema? Quando eu boto no lugar que o vento não está muito forte, ele está fraquinho, ele leva um pouquinho da climatização para lá, tá? Funciona muito bem nesse caso, quando o vento está fraquinho. Lá atrás, lembrando, essas duas portas de trás ficam totalmente fechadas e eu não tenho janela aqui atrás por segurança, por questão de isolamento térmico. A gente já falou muito sobre isso. O que acontece? Quando eu coloco esse cara aqui no máximo, ele faz aqui uma coluna de vento por esse lugar aqui. E como a porta lá atrás está fechada, não tem nenhum lugar para o vento sair. Então ele cria um bolsão de ar aqui e não deixa o vento do climatizador ir para lá. E o vento de lá fica meio que comprimido lá. E aí ele perde a eficiência. O que eu tive que fazer? Eu deixei a porta lá de trás encostada, entreaberta. Ele criou um vãozinho aqui em cima e um vãozinho ali embaixo. O ar passou a circular e aí resolveu. Mas, por exemplo, para dormir no posto de gasolina, no lugar que você está meio inseguro, você não vai deixar a porta lá de trás aberta. Então eu vou ter que pensar numa solução, ou vou dutar isso daqui, né, fazer duto para levar ele para lá, ou de fato eu vou ter que abrir uma grelha, uma ventilaçãozinha lá atrás para o ar poder fluir. Isso aí, eu vou ter que dar alguma solução. Eu vou botar uma ventilação daqui puxando o ar de lá para cá para criar o círculo de ar, né, para o ar poder circular. Eu tô pensando ainda na solução que eu vou dar, mas eu acho que se eu colocasse ele mais aqui, né, no meio aqui, ele já ia melhorar, porque ele ia fazer o vento ir por cima e o vento quente vir por baixo, apesar de estar indo contra o que o vento frio e vento quente circula, né, mas eu acho que já ia melhorar bastante. Lembrando porque que eu não coloquei aqui, porque logo embaixo tem um degrau de subida e descida da cama. Eu fiquei com medo de dar infinitas cabeçadas nesse negócio, mas acho que hoje em dia preferia ter dado as cabeçadas do que ter perdido a eficiência desse cara aqui. O que eu vou fazer futuramente, muito futuramente, tem uma placa solar aqui em cima. Se eu for mexer nessa placa solar, eu tiver que mexer em alguma coisa aqui, eu vou aproveitar e colocar mais um climatizador aqui. Talvez eu faça isso. Acho melhor do que abrir janela, essas coisas. Eu vou colocar o climatizador aqui em cima, mas só quando eu for mexer na placa solar em cima. Falando sobre isso, as pessoas também me perguntam: Anjinho, posso colocar embaixo da minha placa solar? Pode. Você pode colocar assim. O pessoal coloca o teto, né, o climatizador e a placa solar em cima. Vai atrapalhar uma coisa ou outra? Você não pode encostar a placa solar no climatizador. Você tem que dar uma distânciazinha. A placa solar por baixo, ela fica muito quente. Ela vai esquentar um pouco, mas não a ponto de estragar o climatizador. O que vai acontecer é que se você estiver paradão no sol, o ar que vai entrar no seu climatizador vai estar um pouco mais quente, porque ele vai estar concentrado embaixo da placa solar e vai aquecer esse ar para depois resfriar dentro do climatizador. Eu acho que pode perder um pouquinho da eficiência. Mas se você tem problema de espaço, se ou faço isso ou não boto placa solar ou não boto climatizador, melhor você colocar a placa solar em cima do climatizador. O meu não está em cima, tá? O ar ele vem bem mais fresco, ele não passa por baixo da placa solar. Mas se você não tiver como, pode colocar a placa solar em cima do climatizador sim. Só dá ali 2 centímetros de distância da placa solar para a parte mais alta do climatizador. E saiba que seu carro vai ficar mais alto, né? Porque o climatizador já tem uns 10 centímetros de altura, o meu pelo menos. A sua placa solar, contando o suporte, mais a distância que você tem que dar do teto, isso aqui vai dar quase os 10 centímetros. Se você colocar um em cima do outro, seu carro vai subir bastante aí. Mas se isso não é um problema para você, beleza, pode botar um em cima do outro, não tem problema não. E mais um último assunto, galera, é o seguinte: se seu carro ele é todo fechado igual o meu, que não tem nenhuma janela, ou se você quer dormir com o carro totalmente fechado, seja por causa do barulho, por causa de mosquito, essas coisas assim, o climatizador ele precisa ter um lugar para o ar sair. Porque o que ele faz? Ele pega o ar de fora e bota para dentro do seu carro. Então, para o ar de fora conseguir entrar dentro do teu carro, algum ar de dentro tem que sair.
Então o que eu faço, eu abro um pouco dessa clarabóia aqui, que aí o ar entra pelo climatizador e sai dessa clarabóia. Eu só abro ela, não precisa ligar o ventilador dela. Mas seu carro precisa ter uma saída de ar, porque senão o ventilador do climatizador não vai conseguir empurrar o vento para dentro, porque já tem muito ar aqui dentro e precisa sair ar para entrar ar, tá? É a mesma coisa aqui, ele não consegue empurrar o ar lá para trás, porque lá atrás está tudo fechado, fica um bolsão de ar. Então para entrar ar lá tem que sair ar de lá, mas como ele está empurrando o ar todo para lá, o ar de lá não consegue sair, então o vento não chega lá. É a mesma coisa, se você não tiver nem uma janelinha, nem um lugarzinho para o ar sair, ele não vai sair, tá? Então galera, essa é a última coisa que eu acho que eu tinha para falar para vocês sobre o climatizador. Provavelmente eu esqueci de fazer várias respostas aqui das perguntas que eles fizeram. Eu não anotei as coisas que eu tinha que falar, eu sempre vou falando da cabeça, espontâneo. Então se faltou mais alguma coisa, você bota aí no comentário que eu vou respondendo aí pelos comentários, beleza? Eu tô gravando um vídeo sobre como que eu fiz a minha instalação elétrica, dando um beabá ali dos conceitos básicos de elétrica. Pelo menos, sim, por mais que você não consiga instalar a sua, porque você não sabe, pelo menos você não vai ser enganado por aí. Ou, de repente, já vai te dar o pontapé inicial para você pesquisar como você instalar a sua placa solar. Beleza? Então até o próximo vídeo aí. Abraço.